Olá, amigos. Eu sou o Anderson e nós vamos abordar nesse momento a aula de epidemiologia analítica. Eu sou biólogo de formação, sou professor das disciplinas de saúde coletiva e epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade 9 de Julho, sou doutor em saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da USP e sou biólogo dos serviços de vigilância epidemiológica aqui do município de São Paulo. Então, nessa aula, nós vamos abordar, além das diferenças entre os tipos de estudos epidemiológicos, focando de uma forma mais contundente os estudos de corte caso-controle, nós vamos falar as medidas epidemiológicas que consolidam esses estudos. Risco relativo, principalmente, e riscos atribuíveis populacionais. Então, vamos à nossa aula. Cálculos de medidas de efeitos e ensaios clínicos. Tá? Começamos esse momento falando classificamente da estruturação de um estudo de corte. O que nós podemos abordar aqui nessa figura? Que o estudo de corte, geralmente, ele é prospectivo, ou seja, abordo e vou observar a ocorrência de determinada situação ao longo de um período de tempo. Tem uma população-alvo, essa população deve ser previamente escolhida. Dentro dessa população, vou separá-las em dois grupos. Muito cuidado com esse momento aqui da minha figura. É muito fácil a gente confundir a separação dos grupos e entendermos que isso seja um estudo de caso-controle. Na verdade, o grupo-controle faz parte também do meu estudo de corte. Qual é a grande diferença? Um grupo será exposto a um determinado fator, a qual eu acho de relevância e que pode ser aí uma inferência causal, e o meu grupo controle não será exposto. E vou observar o que vai acontecer com essas duas populações ao longo de um período de tempo. Quem do grupo disposto adoecerá e quem do grupo de não exposto também adoecerá. Lembrando que quando eu falo em adoecimento, eu falo em incidência. E, obviamente, análise posterior dos dados. Num estudo de caso-controle, o que acontece? Do presente para o passado, ou seja, eu posso fazer um estudo de caso-controle com dados retrospectivos, principalmente com dados associados, porque no meu grupo eu tenho pessoas com um determinado problema, uma determinada doença, um determinado agravo. E quero ver o que vai acontecer nesse grupo de população doente comparada com o grupo controle. Uma população similar do ponto de vista epidemiológico, com características e variáveis relativamente parecidas, porém com uma diferença peculiar, que é o que vai caracterizar no estudo de caso-controle. A população controle não tem a doença que está sendo inferida. Um exemplo clássico pode ser as causas de doenças infecto-parasitárias em população portadora de HIV comparado com população não portadora de HIV. Vou observar essa população doente exposta aí às situações que podem desencadear a infecção. Vou observar a frequência e as complicações nesse grupo e comparar com o meu grupo controle. Então, uma dica interessante é que, quando eu tenho pessoas doentes, comparado com um grupo de pessoas saudáveis, estudo caso controle. Quando eu tenho grupos teoricamente saudáveis, a única diferença é que um grupo está exposto a um fator comparado com outro grupo que não está exposto, e observo ao longo de um tempo a incidência, estudos de corte. Esse macete é o mais importante para você saber diferenciar os estudos epidemiológicos mais clássicos que nós temos. Estudos de corte, estudos de caso-controle. Mas, um exemplo que a gente pode dar, uma corte de recém-nascidos em 1975, aos 3 anos, uma amostra avaliada para avaliar o desenvolvimento da fala e da linguagem.
Vou verificar nesse grupo se houve distúrbios de falha em linguagem, se houve distúrbios, ocorrência, incidência, corte. Caso controle, estudos sobre risco de morte súbita, para cada caso um controle. Eu já tenho provavelmente um grupo de pessoas com um determinado problema que dá aí a iminência de um problema associado à morte súbita. E verifico, a partir de questionários, que o grupo está selecionado por idade e sexo e vejo, por exemplo, implicâncias relacionadas a doenças respiratórias e gastrointestinais. No grupo com iminência de alguma doença que associa a morte súbita, comparado com outro grupo teoricamente saudável, estudo de caso controle. Tá. Os elementos essenciais desses estudos, começando aí pelos estudos de corte, seria a identificação dos grupos do indivíduo a serem estudados. O emparelhamento das amostras é extremamente importante. Eu preciso ter amostras situacionalmente parecidas. Definição da exposição primária e suas medidas, ou seja, qual é a exposição que aquele grupo vai ter comparado com o grupo de não expostos, tá? Medidas de variáveis de confusão, são os viés, são todos aqueles outros fatores que você tem que analisar, principalmente fatores que podem ocorrer por acaso. Definição dos desfechos e suas medidas. Análise, geralmente estatística, e interpretação dos casos. Os estudos de corte prospectivos, o investigador monta os grupos de estudo no tempo presente, coleta os dados basais e continua a coletar os dados com o passar do tempo. São também estudos chamados de concorrentes. Vantagens: verifica os efeitos dos adventos quando eles ocorrem. Estimativas de risco, se são riscos verdadeiros, risco absoluto para os grupos estudados. O que seria o risco absoluto? Seria, de uma forma resumida, a incidência do problema naqueles grupos. Desfechos diferentes podem ser estudados, às vezes você tem desfechos inesperados nos grupos de não expostos, e aí você vai falar, Anderson, se o grupo de não expostos tiver uma incidência maior do que o grupo de expostos, como é que a gente pode falar? Dependendo do que você pesquisa, a exposição pode não ser o risco, pode ser um fator de proteção. Exatamente. Um exemplo clássico é como chegar na conclusão que o licopeno é preventivo ao câncer. Eles colocaram um grupo de pessoas que tinham dietas riquíssimas em licopeno e avaliaram um grupo de tempo. Essas pessoas estavam expostas ao licopeno. Obviamente, no grupo controle, não expostos, pessoas com dieta pobre em licopeno, viram que a incidência de câncer foi maior. Então, foi feito um estudo clássico de corte. Só que, num estudo epidemiológico, seja ele corte ou caso controle, aquilo que você está expondo nem sempre é um fator de risco. Pode ser um fator de proteção. Aí você vai falar, Anderson, como é que a gente sabe se o fator é de risco ou de proteção? Vai depender da incidência nos grupos e vai depender de uma continha que a gente já fala, que é o risco relativo. Extremamente simples. Desvantagens: alto custo e longa espera para os resultados. Como são estudos prospectivos, muitas vezes você precisa eliminar todas as variáveis de confusão. E essas variáveis acontecem ao longo do tempo. Então, geralmente, você tem aí um tempo, não dá para fazer um estudo de corte com todos os critérios de causalidade em um curto espaço de tempo, principalmente quando estudamos doenças crônico-degenerativas. Tá? Corte retrospectiva ou corte histórica. O investigador volta para trás na história para definir um grupo de risco. Por exemplo, aqueles que foram expostos à bomba atômica de Hiroshima em agosto de 45. E segue os membros do grupo até o presente para ver o desfecho. Por exemplo, câncer e morte. No Brasil, nós tivemos, na década de 80, um problema muito sério de associação de exposição ao césio em Goiânia. Pessoas que estiveram expostas a esse acidente são estudadas até hoje, principalmente em relação a cânceres. Então, é um estudo que é feito de forma retrospectiva e histórica. E as principais medidas, né, como que a gente vê, como que estatisticamente isso pode ser de uma forma ou outra analisado. Primeira coisa, risco. Grau de probabilidade da ocorrência de um determinado evento. Risco absoluto.
que é expresso pela taxa de incidência, ou seja, o número de casos novos dividido pela população sobre risco. Então, lembra sempre disso aqui, risco absoluto de uma forma ou outra também significa taxa de incidência. Falamos em incidência, lembramos estudos de corte. Risco relativo é a razão, por razão entenderemos divisão, entre duas taxas de incidência. Informa quantas vezes o risco é maior num grupo. E o risco atribuível é a diferença entre essas duas taxas de incidência. O risco relativo, que, na minha opinião, é uma das medidas epidemiológicas mais interessantes de se estudar e é uma coisa também importantíssima para levar isso para o teu dia a dia clínico, se baseia na observação de que nem todos têm a mesma probabilidade, risco de padecer de um determinado problema, mas que para alguns essa probabilidade é maior do que para outros. Então, a diferença da incidência nos grupos estudados é o que me estabelece o risco relativo. Vamos fazer um exemplo? Vamos imaginar que eu tenha aí um estudo sobre morte perinatal e o fator, o risco, seria baixo peso. Então, a minha pergunta é, crianças nascidas com baixo peso têm um risco relativo quantas vezes maior de óbito comparado com crianças com peso adequado? É só a gente montar o nosso bom e velho quadrado 2×2. Então, o que eu tenho aqui? Morte perinatal. Lembra sempre que você tem um fator positivo e negativo e o fator a ser analisado. Também positivo e negativo. Uma das coisas que eu quero que vocês prestem atenção, sempre na casela A. A casela A é o verdadeiro positivo. O que significa a casinha A? Morte, houve o óbito e a criança tinha baixo peso. Então, ela seria o verdadeiro positivo. Na casinha B, o que acontece? Não houve o óbito, mas a criança, teoricamente, nasceu com peso abaixo dos padrões. Na casinha C, a criança tinha peso normal, ela não era de baixo peso, mas houve o óbito. E na casinha D, não houve o óbito e a criança também tinha seu peso normal. Então, como que a gente faz esse cálculo? Primeira coisa, vamos somar os grupos. Se eu somar todas as crianças que nasceram com baixo peso, eu tenho um total de 724 crianças. Se eu somar todas as crianças que nasceram com o peso adequado, eu tenho um total de 5.649 crianças. População. Lembra sempre disso. Estamos fazendo estudo de incidência. Vamos fazer a brincadeira? Aí nós temos A dividido por A mais B, dividido por C, dividido por C mais D. Aí agora é só você fazer os cálculos. Se eu fizer os cálculos de A, que significa 150, dividido pela minha população total, dividido por C, 61, dividido pelo total, que no caso seria C mais D, 5.649, 5.649. O resultado disso vai ser 19,2. O que isso significa? O risco de morte perinatal para um recém-nascido de baixo peso é 19,2 vezes maior do que um recém-nascido com peso normal, certo? Então, uma das situações associadas ao risco relativo é que ele não é mensurado em porcentagem, ele significa quantas vezes o problema acaba sendo o risco ou fator de proteção. Tá? Vamos fazer um exercício. Durante uma investigação de um surto de intoxicação alimentar em um restaurante universitário, foram entrevistadas as pessoas que participaram da refeição suspeita. Os resultados estão apresentados a seguir.
analise os dados e assinale a alternativa que apresenta o provável alimento responsável pelo surto. Primeira coisa que nós temos que analisar. Nessa pergunta, apesar de eu trabalhar com a minha tabelinha 2x2, eu não estou perguntando risco relativo. Eu simplesmente quero saber, dentro de uma série de alimentos servidos e de uma série de pessoas que comeram e que não comeram e que provavelmente também tiveram aí intoxicação alimentar, qual alimento estaria envolvido? Aí você fala, tá, não é risco relativo, como é que eu resolvo isso? É coeficiente de incidência. Coeficiente de incidência de cada alimento ingerido dividido pelo total de pessoas que teoricamente comeram esse alimento. Então, se você fizer a divisão de 61 por 61 mais 48, de 70, que foram as pessoas que comeram, dividido pelo total de pessoas que também comeram, mas não tiveram, de 40 mais 50 e de 73 mais 10, fica fácil a gente entender que o alimento que teve maior coeficiente de incidência foi o pudim de creme. Como é que a gente faz isso? É só você fazer os coeficientes. Então, nós temos 61 dividido por 61 mais 48. Vezes 100, você tem 70 dividido por 70 mais 35 vezes 100. Você tem 40 dividido por 40 mais 50 vezes 100. E você tem 73 dividido por 73 mais 10 vezes 100. Se você fizer esse cálculo, você vai ver que a maior porcentagem entre comensais e total de população envolvida com o alimento foi a alternativa D, que dá mais ou menos uns 82%. Então, esse tipo de questão, ela confunde. Por que ela confunde? Toda vez que a gente olha o quadro, a gente já pensa no risco relativo. A dividido por A mais C, dividido por C, dividido por C mais D. Mas a pergunta não é sobre risco relativo. Se fosse uma pergunta de risco relativo, ele estaria falando, quem comeu tal alimento teve quantas vezes mais chances de adoecer comparado com quem não comeu? Então, não foi feita essa pergunta, até que uma pergunta fácil, né? Qual alimento associado que teve maior incidência entre os que comeram? 73 dividido por 83 vezes 100 dá mais ou menos aí uns 82%. Então, se você fizer esses cálculos associados de todas as pessoas que comeram alimento e passaram mal, dividido por todos os comensais, você vai ver aí que o pudim de creme, alternativa D, é o que apresenta maior incidência. Tá? Um estudo de corte foi realizado para investigar fatores associados ao desenvolvimento de uma doença pelo vírus Ebola entre indivíduos de uma comunidade com circulação do vírus em um país da África Ocidental, conforme a tabela a seguir. Considerando os resultados apresentados, a melhor estimativa do risco relativo de desenvolvimento da doença relacionada a ter tido contato com vírus de doentes é. Aí, nesse caso, tem uma diferença clássica da pergunta anterior. Qual é a grande diferença? Ele faz a pergunta sobre o risco relativo. Vamos analisar só a pergunta? Um estudo de corte realizado para investigar. Daqui para lá, é só informação. Qual é o comando da pergunta? Considerando os resultados, a melhor estimativa do risco relativo de desenvolvimento da doença relacionada a ter tido contato com o indivíduo é. Então, uma das coisas que vocês precisam prestar muita atenção é o comando da questão. Dentro do texto da pergunta, aquilo que ele realmente quer saber. Tudo que vem acima é importante, mas ela não obrigatoriamente é contundente para que você possa responder a questão em si. Isso, muitas vezes, tira o foco. Então, você está analisando, mas na África Ocidental, se eu fizesse a pergunta com menos informações e baseado só nesse tópico, daria para a gente responder do mesmo jeito. Nesse caso aqui, eu quero o risco relativo. Eu não quero só saber quem teve, quem não teve a doença. Então, como que ficaria o resultado?
eu tenho 1,7, 3,7, 9,7, 36. O que são esses números? Risco relativo é o número de vezes que uma pessoa que teve contato ao fator tem de desenvolver o problema comparado com quem não desenvolveu o fator. Vamos voltar aqui à nossa análise. Então, se você observar o seguinte, não teve contato com indivíduos doentes e teve contato com indivíduos doentes, 36 dividido por 48, que é a soma de pessoas que tiveram ebola, que tiveram contato, dividido com o total de pessoas que não tiveram. Número de pessoas que não tiveram contato, porém contraíram o vírus ebola, dividido pelo total de pessoas que não tiveram contato. 36 dividido por 48, dividido por 3, dividido por 39. Se você fizer essa conta, 36 dividido por 48, dividido por 3, dividido por 39. 9,7. O que isso significa? Pessoas que tiveram contato, só voltar aqui, pessoas que tiveram contato com indivíduos doentes apresentam um risco de desenvolver a ebola 9,7 vezes maior do que pessoas que não tiveram contato. Então, para a gente sacramentar o nosso conhecimento, risco relativo é uma das medidas de associação estatística e epidemiológica de muita relevância. E é uma conta relativamente simples. O que você precisa é analisar muito bem o que é pedido no nosso quadro 2x2. Esse quadro 2x2 aparece aí em uma série de situações. E a dica, presta atenção como está montado o cabeçalho. O que nós temos aqui? Nós temos doentes e não doentes, contato e não contato. Fator a ser pesquisado eu acho que quem tem contato com pessoas portadoras do vírus tem mais chances de ter o vírus, óbvio. Vamos analisar isso aqui. Se eu tivesse a inversão, teve contato, não teve contato, doente e não doente, a conta teria que ser feita de uma outra forma. Isso não é uma regra, mas algumas vezes problema e o fator podem estar invertidos. Se problema e fator estiverem invertidos, caberá a você analisar o verdadeiro positivo, o falso negativo, o verdadeiro negativo e assim vai. Tá? A avaliação dos riscos. Então, acabamos de falar que o risco relativo nada mais seria que a razão entre o risco de um grupo exposto e um grupo de não exposto. O que significa? O risco relativo, ele vai ter um resultado. E esse resultado é o número de vezes. Porém, quando o risco relativo for igual a 1, vamos imaginar que aqui na minha conta desce 1. Não é um fator de risco. Estar exposto ou não estar exposto, tanto faz. Quando o risco relativo é maior que 1, esse valor que pode ocorrer aqui, como no caso do exercício deu 9,7, é o número de vezes que aquele fator te apresenta risco. E quando o resultado for menor que 1, 0,8, 0,7, 0,5, seja lá qual número for, não é risco, é proteção. Então, nem sempre um estudo, principalmente de corte, que você analisa fator de exposição, ele vai dar um resultado ruim. Se o resultado for negativo, na verdade, aquilo não seria, teoricamente, um fator de risco, seria um fator de proteção. Presta muita atenção com os resultados que você terá a partir do momento que você fez o cálculo. Valores inferiores a 1, fator de proteção. Valor igual a 1, não há risco, nem proteção, ou seja, empata o jogo. Fatores positivos, né, números maiores que 1, número de vezes que aquilo pode, de uma forma ou outra, apresentar o risco. Tá? Quando a gente fala do risco, existem outros momentos, outras análises, como, por exemplo, o risco atribuível. É a diferença dos riscos. O coeficiente em um grupo de expostos, tá? Menos o coeficiente de grupos não expostos. Aí, na verdade, eu não divido, né, o coeficiente de incidência, eu subtraio. O valor dessa subtração me apresenta o risco
atribuível, ou seja, eu exposto tenho um risco de ter aí um determinado problema, mas eu atribuo quanto nesse valor? Então, quando eu tiver uma subtração da diferença desses dois coeficientes de incidência, eu não estou falando de risco relativo, estou falando de risco atribuível. O risco atribuível é interessante porque ele é a estimativa da quantidade de risco que é obrigatoriamente atribuída àquele fator, após todas as causas já terem sido pesquisadas e terem sido tomadas as medidas específicas. Tá? O risco atribuível mede o excesso da ocorrência do desfecho entre os expostos comparado com os não expostos. Então, aqui é incidência de expostos menos incidência de não expostos, sendo o I incidência. Adicionalmente, o risco atribuível ele pode ser extrapolado para a população. Quando a gente fala de RAP, risco atribuível populacional, o que isso significa? É o risco atribuível dividido pela prevalência de pessoas expostas ao fator de risco na população. Voltamos a falar de coeficiente de prevalência. Quando eu extrapolo essa medida para grupos populacionais maiores, eu já não posso falar somente de risco atribuível. Eu preciso abordar risco atribuível populacional. Então, isso é interessante para estudos epidemiológicos de maiores proporções. E nós temos, além do risco atribuível populacional, a fração atribuível. O que é a fração atribuível? Seria o risco atribuível dividido pela incidência da doença na população. Então, vamos voltar a falar daqueles dois indicadores de morbidade, incidência e prevalência. Se eu estou analisando incidência, estou trabalhando com fração atribuível populacional. Se eu estou trabalhando com prevalência, risco atribuível populacional, certo? Então, dicas para vocês. As medidas geralmente são cobradas em estudos de pequena proporção, como, por exemplo, o caso de gastroenterite no restaurante. Risco atribuível ou risco relativo ou risco atribuível populacional. Risco relativo ou risco atribuível. Agora, se eu estou falando de uma epidemia de dengue no município do Rio de Janeiro, ou seja, com uma contundência populacional maior, se for incidência, fração atribuível populacional, se for prevalência, risco atribuível populacional. Então, são duas medidas importantes, teoricamente, têm as mesmas significâncias, porém, qual é o fator que difere uma da outra? O grupo de pessoas que estou analisando. Nesses exemplos que nós acabamos de dar, falamos de populações pequenas. Falando de populações altas, maiores, né? Atribuição populacional. Tá? A incidência da doença na população, falando aqui um pouquinho do risco atribuível, ou attributive risk, a incidência da doença na população exposta cuja doença possa ser atribuída à exposição. Ou seja, preciso analisar se essa incidência existe e se aquela população realmente está em risco. Vamos imaginar a incidência de dengue numa comunidade que não há circulação viral. Ou seja, não teria por que fazer esse tipo de pesquisa. Agora, imagine uma cidade com infraestrutura sanitária ruim e que a incidência de dengue é esperada. Aqui eu poderia fazer o cálculo do risco atribuível e, automaticamente, aumentando a proporção, risco atribuível populacional. O risco atribuível, então, seria a incidência nos expostos menos a incidência nos não expostos. Lembrando que a incidência, casos, dividido por população analisada. Quando a gente fala população, não obrigatoriamente é a população de uma cidade, pode ser a população daquilo que você está analisando, pode ser um grupo de estudantes, um grupo de pessoas de pequena magnitude. A palavra população é só uma denominação para quem você vai dividir a incidência estudada. Tá? E a fração do risco atribuível é a proporção da doença na população exposta, cuja enfermidade pode ser atribuída à população. A incidência de expostos menos a incidência de não expostos, dividido pela incidência de expostos. Então, aqui eu vou subtrair, igual nós fizemos no risco atribuível, porém, divido pela incidência entre população exposta.
Com isso, você pode ter aí um dado estatístico mais refinado. Aí você vai falar, Anderson, quando é que eu vou usar um, quando é que eu vou usar outro? Tudo vai depender, primeiro, do tamanho da população, do tipo de pesquisa que está sendo cobrada e como que você vai fazer esse cálculo. Se for a fração de risco atribuível, a partir do momento que você subtrair os dois coeficientes, é só você dividir pela incidência de expostos. Tá? E aqui, um exemplo do que nós já falamos do nosso quadro, da nossa tabela 2x2. Geralmente, o fator a ser pesquisado sempre fica desse lado, presente, ausente. Então, sempre nós vamos ter isso dividido em 4 etapas. A tabelinha sempre vai ser assim, A, B, C, D. O que pode mudar, a doença vir para cá e o fator subir. Se o fator subir, lembra, o cálculo é o mesmo, mas você vai ter que interpretar a tabela de uma forma diferenciada. Tá? O risco atribuível, voltando, seria exposição menos os não expostos, A dividido por A mais B, menos C dividido por C mais D, e o risco relativo, você faz a mesma conta, porém você divide entre os grupos. Volto a falar, risco relativo tem uma interpretação muito importante, principalmente quando você está fazendo os estudos de corte para ver se a situação de exposição ou não tem relevância. Tá? Vamos exemplificar. Uma investigação realizada em um banco de sangue de um hospital chegou aos seguintes resultados. Entre 2.000 pessoas que receberam transfusão sanguínea, acompanhadas durante um ano, 200 contraíram hepatite. Num grupo controle de 5.000 pessoas que não receberam transfusão, acompanhadas igualmente durante período idêntico. Desse grupo, apenas 5 contraíram a doença. Qual o risco de uma pessoa contrair hepatite tendo recebido transfusão de sangue? Primeira pergunta, que tipo de estudo foi feito aqui? Uma corte ou um caso controle? Pessoas expostas a um determinado fator e essas pessoas, teoricamente, foi observada nesses 2 grupos a incidência de uma doença. Foi feita uma corte. O risco de ter hepatite sem ter recebido de transfusão de sangue, qual é o risco? E quantas vezes o risco é maior que o outro? Risco relativo. Vamos fazer a tabelinha? Então, aqui eu tenho a hepatite, recebeu transfusão. 200 entre 2.000. Não recebeu transfusão, porém contraiu a hepatite. 5 em 5.000. Total de pessoas doentes, total de pessoas não doentes. Um estudo de corte, nós observamos a incidência. 200 em 2.000, A dividido por A mais B, igual nós fizemos aqui, dividido por 5, dividido por 5.000. Então, 10% da população que recebeu transfusão contraiu a doença, 0,1%. Se eu dividir 10 por 0,1, eu tenho 100. O que isso significa? O risco é 100 vezes maior de contrair hepatite associado à transfusão sanguínea do que quem não fez transfusão. Risco relativo. Então, espero que isso tenha ficado bem concretizado para a gente, as diferenças desses cálculos atribuíveis. Tá? Um outro exemplo bem simples. Em uma determinada população, ocorreram 10 casos anuais de neoplasia entre 1.000 pessoas expostas à radiação e 2 casos anuais de neoplasia em 1.000 indivíduos não expostos à radiação. Eu queria calcular o risco absoluto e o risco relativo. Por risco absoluto, o que nós falamos? Seria simplesmente a diferença 10 entre 1.000 menos 2 entre 1.000, dá 0,8%. O risco relativo, 10 entre 1.000, dividido por 2 entre 1.000, dá 1% dividido por 0,2, dá 5. O que isso significa? Quem estava exposto à radiação teve 5 vezes mais chances de contrair a neoplasia do que quem não está exposto. Aí você vai falar, Anderson, esses estudos têm viabilidade? Tem. Desde que você tenha também, além desse cálculo estatístico, epidemiológico,
que você tenha feito todos os critérios de causalidade que nós falamos na nossa aula de analítica 1, ou seja, os critérios associados à temporalidade, à escolha da população e da plausibilidade biológica, entre todos os outros. Nos estudos de caso controle, né, que seria a nossa segunda etapa, eles apresentam vantagens. Rápidos e baratos, são interessantes quando você estuda doenças raras, útil para gerar hipóteses causais. Desvantagem, qualidade da informação, muitas vezes você não tem dados retroativos, e o pareamento dos controles. Às vezes é difícil você parear duas amostras estatisticamente viáveis. Tá? E aí, uma pergunta. Em uma cidade foi realizado um estudo de morbimortalidade, no qual foram analisadas 900 mulheres com idade entre 25 e 75 anos, que fizeram acompanhamento e o tratamento ambulatorial em hospital universitário entre 2005 e 2007. Dessas pacientes, 300 tinham sido diagnosticadas e tratadas para câncer. Os dados foram pareados por idade e data do diagnóstico entre os dois grupos. Analisaram-se a renda per capita, o uso de anticoncepcionais, a história reprodutiva, a presença de antecedentes familiares. É possível conceituar esse desenho de pesquisa epidemiológica como sendo estudo de corte, um ensaio comunitário, um estudo de intervenção, um estudo de caso controle. Vamos lá. Ensaio comunitário. O que seria um ensaio comunitário? Ele não é, teoricamente, um indicador epidemiológico, nem um modelo epidemiológico de estudos. Então, a pergunta a alternativa B está meio estranha. O estudo de intervenção não foi abordado, por exemplo, no texto, algum tipo de intervenção medicamentosa ou coisa assim. Então, também já não acho que o item C poderia estar correto. Um estudo de corte. Será que é um estudo de corte? Caso controle. Qual é a diferença dos estudos de corte para os de casos controle? O grupo foi pareado, 2 grupos, sendo que um dos grupos tinha câncer de mama. Então, não foi observado a incidência de câncer de mama em 2 grupos pareados. Um grupo já começou a pesquisa, teoricamente, com a doença. Estudos de caso controle abordam prevalência. Então, aqui está falando, né? 300 tinham sido diagnosticadas e tratadas para câncer. Então, a gente já tinha aí, teoricamente, uma relação das mulheres tendo problema de saúde. Então, nesse caso, classicamente, aí a alternativa correta seria D. Agora que a gente já sabe bem diferenciar corte e caso controle, você já eliminaria esses dois itens, né? Então, ficaria mais fácil num elenco de 4 questões, você só sabendo as diferenças e analisando muito bem o texto da pergunta, ficaria fácil de você resolver isso. Quando a gente fala dos estudos epidemiológicos, um outro cálculo muito abordado é a chamada odds, ou razão de chances. A razão de chances, ou odds ratio, ela é a divisão da exposição do grupo de doentes pela população não doentes, mas ela é específica a ser usado em estudos de caso controle. Tá? Então, muitas vezes, quando você tem aí um questionamento de um tipo de pesquisa epidemiológica que aborda estudos de caso controle, além do risco relativo, você pode ter a razão, ou seja, a divisão desses riscos. A divisão desses riscos específicos é o que nós chamamos de odds ratio. Tá? Pegadinha, cuidado, odds ratio geralmente não é usado em estudos de corte. Tá? Então, aí fica a dica, né? Aquela coisinha a ser decorada. Ela estima a razão de risco relativo a partir de valores levantados em estudos de caso controle. Esse risco analisado, ele vai dizer se é realmente um risco em grupos populacionais pequenos. Tá? Por isso que geralmente é usado em estudos de doenças não tão comuns, de doenças mais raras. Então fica aí também uma outra dica do uso, tá, do fator chamado odds ratio. Qual é a diferença do odds ratio, Anderson? Ele, na verdade, resumidamente, é a divisão dos cruzados, que nós chamamos de a divisão dos elementos colocados em A e D por os elementos B e C. Lembrando sempre da forma com que a tabela é fomentada. Doença
fator de risco. E aqui você vai analisar quem tem, quem não tem. Geralmente, se eu não tiver os dados, por exemplo, de resultados falso positivo, falso negativo, eu não tenho como montar essa tabelinha. Por isso que todas as questões que envolvem a tabela 2x2, ela já vem com todos aqueles dados prontos. Quem é o elemento A, quem é o elemento B, C e D. Isso aí é elaborado pela banca para que você saiba só como que você vai dividir quem por quem. Tá? Uma coisa que eu quero que vocês lembrem é sempre o posicionamento disso. E nos estudos de caso controle, você pode analisar o risco pelo chamado produtos cruzados ou odds ratio. A diferença que você vai fazer é simplesmente a divisão da multiplicação do elemento A com o elemento D e do elemento C com o elemento B. Então, aí fica aí a dica da odds. Vamos analisar esse item. Em um hospital universitário foi feito um estudo para verificar a associação entre consumo de álcool e câncer de estômago. Foram incluídos na investigação 300 pacientes do sexo masculino com um diagnóstico comprovado de câncer. E desses, 30 também eram casos de alcoolismo. Entre 500 controles, por definição, pessoas em que o diagnóstico de câncer foi excluído, 50 foram considerados alcoólatras, pelos mesmos critérios diagnósticos no grupo de casos. Então, aí também fica fácil, né? Aí aqui a gente tem a montagem da tabela. Isso que eu quis dizer nos slides anteriores. Você precisa ter todas as informações de quem era quem, para que você possa montar a tabelinha. Numa questão, numa prova que possa vir a cair esse tipo de pergunta, todos os dados vão ser dados, certo? Então, quem eram os casos, quem eram alcoólatras e tinham câncer, quem tinha câncer e não era alcoólatra, quem eram os controles, e assim você monta aí seu resultado. E aqui, classicamente, né, como as pessoas analisadas tinham câncer, estudos de caso controle, tá? E vamos abordar aí uma pergunta. A probabilidade de um evento ocorrer em uma população sob estudo é chamado de risco atribuível, risco absoluto, risco relativo, fração atribuível ou fração relativa. Lembra só as diferenças dos atributos populacionais, populações de grande magnitude ou população de pequena magnitude. Probabilidade do evento ocorrer em uma população sob estudo é chamado de risco absoluto, ou seja, da incidência, como nós falamos lá no começo da nossa aula. Risco absoluto é a incidência que você pode ter aí de pegar uma gripe. A incidência de você pegar uma doença infecto-parasitária, um exemplo. Então, com isso, a gente elenca o item B como correto. O risco atribuível seria dado só se nós tivéssemos como calcular. Se aqui tivesse o quadrado A, B, C, D, teria como a gente, de uma forma ou outra, fazer o cálculo. Assim como o risco relativo, que não é abordado o dado. Frações atribuíveis e frações relativas abordam populações de grande proporção. Informação essa não dada na pergunta. Então, aqui a gente mata o item B como correto. Tá? E esse aqui também, outro caso clássico, né? Sempre caem essas perguntas associadas aí à intoxicação alimentar. Na festa de formatura dos alunos da Faculdade de Medicina Cloaldo Sombra, participantes apresentaram sinais e sintomas gastrointestinais, cerca de 12 a 24 horas, mediana de 18 horas após o início do coquetel. Todos os participantes responderam a um questionário, cujos resultados estão resumidos no quadro a seguir. Então, o que apresenta aqui o nosso quadro, né? A primeira coisa a ser falada, quando caem questões com essas características, é que você vai ter que fazer dois cálculos. Primeiro, pessoas que tiveram contato com o alimento e adoeceram, pessoas que não tiveram contato com o alimento, porém também adoeceram. Então, você vai fazer aí duas divisões, tá? Aí aqui está colocado, né, blinde de camarão, tartelete de frango, patê de atum. A questão é, assinale a alternativa incorreta. Outra coisa que eu falo sobre o comando da pergunta. Na verdade, todo o texto era importante para que você entendesse o que está sendo cobrado, mas o comando da pergunta é sempre aquela palavrinha que vem no final. Assinale a alternativa incorreta.
A cada 100 pessoas que ingeriram patê de atum, 44 apresentaram sinal e sintomas gastrointestinais. Vamos dar uma analisada no quadrinho. Então, aqui em relação ao patê, tive 108 pessoas que comeram e adoeceram, num elenco total de 246 pessoas que comeram, porém não adoeceram. 108 dividido por 46 dá 44. Isso em fração decimal vezes 100 igual 44. Consequentemente, de cada 100 pessoas que ingeriram patê de atum, 44% apresentaram sinais e sintomas. Essa questão está certa. E o que está sendo pedido aqui é o incorreto. Aí, às vezes, você vai, não prestou atenção no comando e, puf, marcou A. Perdeu a pergunta. B. A confirmação do alimento infeccioso deve ser feita por testes laboratoriais? Sim. A vigilância sanitária cobra, teoricamente, deveria cobrar esse tipo de coisa, né? Então, também está certo. A intoxicação alimentar exemplifica um surto de fonte de exposição comum. Está aqui uma palavra que a gente ainda não falou, surto. Há uma diferença também nas literaturas sobre surto e epidemia. Epidemia explosiva, epidemia progressiva. Teoricamente, surto é uma epidemia explosiva de proporção fechada. É o que acontece, por exemplo, num restaurante, numa festa, numa escola, num hospital, num quartel, num presídio. Surto é uma epidemia fechada e geralmente com pelo menos 2 casos associados. O que significa isso? As pessoas tiveram contato com o mesmo alimento, tiveram contato com o mesmo ambiente, tiveram contato com a mesma fonte de exposição. Diferente de uma epidemia explosiva. Por exemplo, nós podemos ter uma epidemia de dengue, mas não obrigatoriamente todas as pessoas que têm dengue têm contato mútuo entre si. Às vezes você está tendo dengue aqui, no outro bairro, lá na frente. E isso não é um surto. Geralmente surto sempre associado a isso. Será que configura a palavra surto nesse exemplo? Configura, porque foi num buffet, foi numa festa de formatura. Então, todas as pessoas que adoeceram tiveram contato aí com alimento contaminado. Então, também a alternativa C também está certa. Intoxicação alimentar exemplifica um surto de fonte de exposição comum. Qual foi a exposição comum? O alimento. O principal alimento suspeito de causar o surto de intoxicação alimentar foi o tartelete de frango. Aí a gente tem que ver a situação. O tartelete de frango, né, apresentou uma incidência de 150 num total de 288 pessoas. Isso significa que provavelmente foi o alimento que não teve tanta incidência quanto o blines de camarão, que apresentou um risco relativo de 7,73. 147 pessoas entre 171 que comeram é que adoeceu. Então, qual foi o alimento, consequentemente, mais que apresentou maior risco relativo de intoxicação? 7,73. Então, blines de camarão é, consequentemente, o alimento mais suspeito. Qual é a pergunta? O item D, o principal alimento suspeito de causar o surto de intoxicação foi o tartelete de frango. Vamos ver qual foi o risco relativo do tartelete de frango? 1,4. Foi o alimento que menos apresentou risco relativo. E o que a questão cobra? A alternativa incorreta. A alternativa incorreta, D. Então, na verdade, não é difícil, ela é mais pegadinha, né, do que interpretação. A única coisa que você precisa lembrar é a interpretação dos valores de risco relativo. Qual foi o alimento envolvido? O blines de camarão. Só que a pergunta incorreta era, o item incorreto era afirmando que o alimento, que o tartelete de frango era o mais envolvido, e pelo contrário, o tartelete de frango foi o que menos apresentou risco relativo, só 1,04. Isso significa que, quando eu falei que risco relativo era igual a 1, é risco, é fator de proteção, ou não apresenta nem risco nem fator? É empata, não apresentou nem risco nem fator. O alimento menos envolvido foi o tartelete, né? E ele falou que era. Então, alternativa D.
Outra questão. Preocupados com o impacto da não adesão ao tratamento no prognóstico de pacientes infartados, alguns pesquisadores realizaram um estudo para avaliar a diferença entre pacientes com adesão, score maior ou menor que 4, e sem adesão, score menor que 4, aos tratamentos propostos. Os pacientes foram acompanhados por alguns anos após o infarto para avaliar o índice de sobrevida. E o gráfico a seguir ilustra alguns resultados. O gráfico não veio nessa questão. Acabou sendo aí um erro. Se eu não me engano, essa questão foi anulada, porque ela simplesmente não mostrou o principal instrumento da pergunta, que era o comando. Então, o comando é aquilo que é questionado e o elemento que possa vir. Então, por que a questão foi anulada? Porque ela fala de um gráfico. Cadê o gráfico? Não está. Questão anulada. Porém, a alternativa correta seria que tipo de estudo? Seria uma corte. Você vai falar, Anderson, por que uma corte? Sendo que os grupos eram de pacientes infartados. Mas qual é a peculiaridade? Grupo controle e grupo pesquisados, ambos eram infartados. É como se ambos, teoricamente, fossem saudáveis. Então, não era caso controle. Seria caso controle se um grupo infartado e um grupo não infartado. Como eu analisei 2 grupos, é uma corte. A mesma coisa de eu ver qual é a problemática da incidência de toxoplasmose em crianças HIV positivas e adolescentes HIV positivos. Corte ou caso controle? Corte. Tem grupos, apesar de estarem doentes, mas são grupos similares. Crianças soropositivas e crianças não soropositivas, caso controle. Aqui, apesar dessa questão ter sido anulada, não porque ela foi mal elaborada, mas porque não tinha o gráfico, os grupos eram infartados. Então, teoricamente, foram analisados de forma emparelhada. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essas características. Isso aqui é uma das pegadinhas também das distinções de corte e caso-controle. Numa desatenção, você já marcaria que seria um caso-controle. Mas ambos os grupos, teoricamente, eram infartados. Eu vou analisar. Eu posso fazer um estudo de corte com essa característica, analisando o que vai acontecer em um grupo e vou fazer a exposição ou não ao tratamento. Né? Então, na verdade, a alternativa correta seria a A, mas por que foi anulada? Porque o gráfico que mostrava aí, ele não foi apresentado na pergunta. E com isso nós fechamos aí nosso segundo momento e dúvidas aguardo na central, na área do aluno.